Essa semana nós estamos estudando a Parashá Ekev. E no Shabat nós já trouxemos uma boa explicação, um fundamento. E se você ainda não tem acompanhado o culto de Shabat, eu te dou essa dica. Acompanhe para que você possa ser edificado em profundidade. O que nós falamos no Shabat, nós complementamos no culto de hoje, para que você tenha um pouco mais de, vamos dizer assim, entendimento e prática dessa verdade que o Senhor tem nos entregue. Essa Parashá, ela fala a respeito da instrução que Moisés está dando para o povo antes que eles entrem na terra. Então eles vão tomar posse da terra prometida, tudo aquilo que Deus tinha falado. E o que acontece na Parashá é a porção, né? Eu sempre lembro isso aí, se você não está lembrado ainda, a porção da Torá em hebraico. A porção, então, da semana, que Deus dividiu em 54 porções, para cada semana você estudar uma parte da Bíblia relacionada com a Brit Hadashah, que é o Novo Testamento. Então, olha só, na última porção que nós estudamos, ele abrangeu ali capítulo 5, 6 e 7. Do capítulo 5, 6 e 7, nas últimas porções, né, está falado sobre isso. No capítulo 5, Moisés lembra os 10 mandamentos. Relembra o povo dos 10 mandamentos. E depois, no capítulo 6, ele acrescenta, ouve Israel, Adonai é nosso Deus, Adonai é um, lembra isso. E fala, né, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E aí você vai instruir, tem toda aquela questão até da música infantil que a gente conhecia, né? Ao sentar, ao levantar, andando pelo caminho. Ele está dando essa ideia. No capítulo 7, então, no primeiro versículo de Deuteronômio, ele começa a dizer, se preparem porque eu vou colocar numa terra. E vai haver 7 nações mais poderosas do que você, mais numerosas e mais poderosas que você, mas eu já entreguei na tua mão. Então há todo um preparo para que os mandamentos sejam organizados, a instrução seja passada para a próxima geração e que você esteja pronto para uma grande batalha. Porque para possuir a terra prometida, ou a promessa que Deus tem para nós precisamos ter a Torá no coração, precisamos estar dispostos a viver e ensinar para as próximas gerações e preparados para uma grande guerra. Porque essas 7 nações são os 7 montes da sociedade que nós temos falado, ensinado para vocês, que foram dominados para que você não possa entrar lá. E no tempo presente isso se organiza. Nós precisamos então tomar posse disso. Essa Parashá está falando aqui Ekev, quer dizer o quê? Consequência. Então, como consequência disso, do quê? De viver os preceitos do Eterno, de ouvir, porque o capítulo 6 falou Shema Israel, ou seja, ouça. E nós vimos também, estudando, que o pensamento grego está pautado em ver para crer. O pensamento de Sião, o pensamento hebraico da Torá, está em ouvir para crer. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, pela Torá. Então, a fé vem pelo ouvir. A nossa fé é edificada pelo ouvir, e não pelo ver. Quando Tomé encontra Jesus, ele vê os furos nas mãos, e ele diz, Senhor e Rei meu, e se prostra diante dele, impressionado com a visão. Aí Jesus olha para ele, porque viste, creste? Mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Então, a nossa vida está pautada em ouvir e crer, e não em ver para crer. Amém? E o que nós precisamos entender agora dentro desse contexto aqui? A palavra Ekev é como resultado, consequência, mas também a palavra Ekev, no hebraico, significa calcanhar. Ekev, o calcanhar. E é tão interessante que a Torá ela tem esse sentido no hebraico, essas palavras que nos reportam coisas muito importantes. O Senhor está dizendo assim, ouça, reveja, ouça, pratique e conquiste. Reveja, ouça, pratique, ensine e conquiste. Esse é o processo. Mas preste atenção na consequência disso. Porque às vezes nós não estamos preparados para viver essas consequências do que recebemos. Eu quero ler com você aqui Deuteronômio 7, 12.
Será, pois, que se ouvindo esses juízos os guardares e cumprides, o Senhor teu Deus te guardará, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia que jurou a teus pais. Segura até aí. Então, olha só. E será que porque vocês ouvirão esses juízos, guardando-os e cumprindo-os, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a graça que prometeu aos seus pais? A palavra no original hebraico aqui é hesed. A graça. Se vocês ouvirem os mandamentos e praticarem o que eu estou falando agora, vocês receberão graça. Então aquela ideia teológica de que a graça começou lá em Yeshua não é uma realidade. Ele teve uma manifestação de uma graça a respeito de todo aquele que nele crê para a questão salvífica. Mas a graça de Deus se manifestou desde os princípios eternos, desde Noé, desde Adão. A primeira manifestação da graça foi quando Deus pergunta para Adão, Adão, onde estás? Porque se não houvesse graça, o pecado já tinha feito a separação e não precisava buscar o homem. Nunca foi o homem que buscou a Deus, mas sempre Deus que buscou o homem, diga amém. Porque quem se afastou não foi ele. Isaías fala que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, não entre Deus e nós. Ai de nós, se os nossos pecados fazem separação de Deus de nós. Na verdade, é nós que nos separamos dele por causa dos nossos pecados. Ele sempre tem um convite gracioso para te chuvar, para você retornar, para que você volte para ele. Amém? Esse é o entendimento que nós precisamos ter. Agora, o que ele está querendo dizer aqui, nesse sentido de guardar, e se você tiver como consequência. Então, há uma consequência, e o verbo usado aqui para ouvir, olha só, está dizendo guardando, vocês ouvirão, né? E será que porque vocês ouvirão, acho que aqui, ouvindo, diz na nossa versão em português aqui, ouvirão. A palavra ouvir aqui é um verbo usado que significa ouvir, entender, conhecer, responder e obedecer. Quando a palavra fala shema, quando está dizendo ouça, não é simplesmente esse ouvir. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus quando nós conseguimos compreender que nessa mesma palavra de ouvir está atrelado 5 coisas. Ouvir, entender, conhecer, responder a isso e obedecer. Então, quando o Senhor está dizendo para você escutar os seus mandamentos, ouvir aquilo que Ele está falando, tem toda essa condição de avanço e de progresso que nós podemos ter nele. Não é simplesmente ouvir. Não é você ouvir aqui no domingo, ou no Shabat, ou no momento que for, você ouvir e dizer, que legal, que palavra, né? Não, está falando algo mais profundo. Você vai ouvir, você vai entender isso. Entenda o que está sendo dito. Busque entender. Não fique pensando, o que ele falou? Não me lembro muito bem, ele falou alguma coisa. Nós temos uma falha no nosso pensamento, porque nós fomos educados pela teologia a ser espectadores. O pessoal está preocupado mais com o que vem para cá e você está aqui sentado. Tem que ser uma poltrona confortável, tem que ser um lugar onde eu sente e está tudo bem. E aí tem que ser um programa legal que me bombe para uma semana. Mas não é esse o sentido de estudo que vem de Sião. O estudo de Sião é como se você tivesse uma classe. Os de Beré eram mais excelentes do que Tessalônica. Porque quando Paulo ensinava, eles conferiam tudo e anotavam. Eu vou dizer para você, apenas 6% do que você está ouvindo, você vai lembrar. E desses 6% que tu vai lembrar, quanto será que tu vai praticar? Então, a doutrina está no aspecto de vou ouvir, vou anotar, vou aprender, vou reler. Então, eu anoto, eu ouço, eu entendo. Agora eu tenho que conhecer isso. E esse conhecer está relacionado com intimidade com essa palavra. Quando Yeshua fala mais adiante lá, a gente vai ver esse versículo daqui a pouco, eu não vos conheço, é porque você nunca interagiu. Você não tem uma relação com isso. Você não teve essa fome. Então, responder ao que é pedido e obedecer. A obediência é o marco da nossa fé. É impossível dizer que você crê se você não obedece. Aquele que diz que crê, mas não obedece, é mentiroso. Se você crê, você obedece. Se você não obedece, é porque você não crê.
Então é esse nível de conhecimento que Moisés está dizendo para o povo: agora eu estou partindo, vocês vão conquistar uma terra, vocês têm que entrar nesse lugar com essa concepção. Mas o que é a grande questão aqui, o título dessa mensagem para você é valorizando as coisas pequenas. Você precisa valorizar as coisas pequenas, porque nós temos uma ideia de sempre prestar atenção naquilo que é mais elevado, ou valorizar o erro, ou a falha, ou aquilo que nós ainda não conseguimos fazer. Às vezes, vamos pensar num aspecto físico, você entra num templo como esse aqui, em vez de você olhar e dizer: meu Deus, olha tudo que Deus nos deu, você fica dizendo: meu Deus, ainda falta o forro lá, ainda falta isso aqui, quando que eu vou botar um piso nesse negócio? Como é que, no verão, tem que botar mais um ar, que é muito quente. Queridos, a gente sempre valoriza o que não temos e damos uma alta dimensão para aquilo que não alcançamos. Até mesmo na vida dos nossos filhos, na vida do nosso cônjuge, a gente sempre espera que aquilo que o potencial que ele não alcançou ainda, seja alcançado. Mas nunca olhamos para ver aquilo que já temos. Não valorizamos aquilo que já conseguimos. E se nós entendemos que já conseguimos muito, e as coisas pequenas que nós conseguimos, nós começamos a celebrar, muda o ambiente da nossa casa e da nossa vida. Se você começar a perceber o que você já recebeu, é muito mais importante o que você já tem do que aquilo que está faltando, porque aquilo que está faltando pode ser que você não consiga conquistar, mas aquilo que você já tem, celebre para que permaneça. Diga amém. Esse é um princípio bíblico. Tudo aquilo que não é celebrado não tem direito de permanência na sua vida. Então, se você não celebrar o que você tem, isso está livre para sair de você o mais rápido possível. E a celebração nem sempre envolve uma torta, um bolo, mas é a realização, é comemorar aquilo que você tem. Celebre o que você tem. Celebração. Celebre. Os teus filhos estão errando, não estão dando trabalho, celebre, porque tem gente que ainda não tem filho. Tem gente que não conseguiu ter filhos e alguns não terão. Celebre. Mas está difícil a coisa acontecer, as coisas. Celebre. Mas o detalhe é que nós damos muito mais valor para aquilo que nós não conseguimos. Aquilo que nós não controlamos não devia nos estressar. Não se estresse com aquilo que você não controla. Agora celebra aquilo que está na tua mão, porque Deus prospera. Diga amém. Mas o que tem a ver isso com a palavra? Os preceitos do Eterno são muito interessantes, porque as coisas mais básicas são aquelas que nós damos menos valor. E às vezes nós ficamos hipervalorizando as coisas mais difíceis, que talvez você nunca vai conseguir alcançar. Querido, eu não quero que você saiba hebraico. Não vai dar tempo. Alguns de vocês nunca vai conseguir entender um daqueles desenhos. Não fique estressado com isso. Eu não quero que você entenda as coisas mais profundas da Torá. O nível Sod. Ficou sabendo agora, tu nem sabia que tinha nível, mas agora tu sabe que tem 4 níveis e o último é o Sod. Eu quero o Sod. Eu quero entender a profundidade. Meu irmão, tu está na beira, tu nem entrou no raso. Nem no tornozelo está batendo a água e tu já quer dar bico. Mas o detalhe é isso. Nós queremos chegar na bordinha e já começar a fazer as grandes coisas. Querido, não é bem assim. Um surfista, ele não chegou ontem e começou a surfar. Conheça o preceito, entenda. Não almeje as coisas mais altas, mas faça o que é simples. Quer ver uma coisa muito simples? Sabe qual é a coisa mais simples que você pode fazer? Para começar a viver os preceitos da Torá, que a Torá é o livro da humanidade, não é o livro judaico. A Torá foi dada para Israel como eles são os guardiões da Torá. Mas através de Abraão nós somos benditos. E toda a palavra que foi dada para Abraão foi escrita na Torá para que nós nos alcançasse e ficasse registrado para a posteridade. A coisa mais simples que nós podemos fazer e aquilo que Deus se agrada é o Shabat. E tu vai dizer: não, mas o Shabat não é. Sabe qual é a nossa briga? Olha que coisa interessante. Nós ficamos brigando por uma coisa que Deus fez para nós. Que foi feito... O Shabat foi feito por causa do homem.
e não o homem por causa do Shabat. O que isso quer dizer? Que o Shabat é um presente de Deus para você. Que você pode parar e receber e desfrutar. É um momento de alegria. É um momento onde você tem que treinar com a sua família. É um momento onde você lê a palavra. É um momento onde as coisas acontecem. Comunhão e descanso. Descanso mesmo. E é no Shabat que vem as aflições de querer correr as coisas. Domingo, hoje é o dia. Hoje é o dia de trabalhar. Hoje é o dia de produzir. Hoje é o dia de você fazer o máximo que você consegue. Nós estamos desde cedo, em etapas aí de trabalho, produzindo muito, produzindo muito. Porque é o dia da produção. Não, domingo é o dia da família. Que família, meu irmão? Onde é que está escrito isso? O domingo é o dia de produtividade. Você planeja a tua semana, você reúne. Pode estar junto com a família, mas não transforme num dia uma coisa que você não precisa fazer. Então, preceitos simples que você traz para a tua realidade de vida vão transformar toda a tua história. O interessante é que Davi, no Salmo, eu não vou nem abrir para você, não vou pedir para você colocar, porque a Torá fala diferente, no hebraico é outro sentido, mas no Salmo 49:6, ele fala do que eu devo temer. Pode colocar aqui que eu vou explicar o versículo. Salmo 49:6. Vai ficar bem diferente. Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, pode colocar o 7. Nenhum deles, de modo algum, pode remir seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. Pode voltar ao anterior ali? Esse versículo não tem nada a ver com o original, mas o que ele está dizendo assim? Davi está orando e dizendo assim, o que eu posso temer? No que irei temer? E ele disse assim, das transgressões de meus pecados que pisoteiam os meus calcanhares. Nada a ver, né? É isso que está escrito no Salmo 49:6. Ele está dizendo assim, no que eu vou temer? Aí ele está falando sobre confiança. No que eu posso me confiar? O que devo temer? Das transgressões, vou ler de novo, das transgressões de meus pecados que pisoteiam os meus calcanhares. Isso eu devo temer. As minhas transgressões, a minha confiança não está nas coisas, mas o que eu preciso temer é as transgressões que os meus pecados, ou iniquidades, a tradução vai dizer que eu pisoteio. O interessante é que tem muita coisa que a gente pisoteia e não dá atenção. Ekev, como calcanhar, quando a gente se apaixona, a gente olha o rosto, a gente olha o corpo, a gente olha todas as coisas na pessoa que a gente e começa a admirar. Alguém já olhou o calcanhar? Por que tu está rindo? Dizendo assim, meu Deus, o calcanhar dela. Ah, meu Deus, é o calcanhar dos meus sonhos. Alguém já olhou o calcanhar de alguém? Agora tu está curioso, está louco para olhar o calcanhar do teu irmão, né? Ninguém dá bola para isso. Alguém já viu o calcanhar de alguém assim? Já tinha prestado atenção? A partir de hoje tu vai começar a olhar o calcanhar do irmão. Se no verão estiver de havaiana, tu vai dar uma olhadinha assim. Mas tu viu? Não tem significado algum. Parece que não tem importância alguma. Mas o calcanhar é importante ou não? Olha quando eu caminho. É ele que sustenta o meu corpo. Todo o peso do meu corpo está no calcanhar. Ekev está falando que todo o peso das coisas que Deus tem para você estão naquilo que você menos valoriza. Não nas grandes coisas que você almeja fazer, mas nos detalhes que você ignora, que sustentam o teu corpo. São os detalhes que você ignora. Por isso que Davi está dizendo, eu tenho que cuidar para não... O que eu temo é aquilo que o meu calcanhar pisa e eu não estou percebendo. Eu estou deixando de fazer. Tem vários mandamentos. E qual deles nós nos esmeramos a conhecer e a praticar?
E quando falo isso, eu falo de coisas para você. Porque independente da sua vida, meu irmão, de você guardar os mandamentos ou não, em Yeshua HaMashiach, no nosso Senhor Jesus Cristo, você tem salvação, diga amém. Você já passou da morte para a vida. Pronto. Só que eu quero te ensinar algo muito precioso. São os detalhes do contrato. Já ouviu falar na letra miúda? Que você precisa ler. Como assim? Quer dizer que Deus está enganando nós? Não, ele é muito claro. A gente que se engana. A gente assina um contrato, mas não quer ler a letra miúda. Qual é a letra miúda? É que quando você entra no Mashiach, quando você entra em Yeshua, ele já avisou. Vocês vão ter aflição. Vocês vão ser perseguidos por causa do meu nome. Vão querer matar vocês. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Será pai contra filho, filho contra pai. Tu leu essas escriturinhas? Não vão gostar de você. Se chamaram o dono da casa de Beelzebu, quanto mais os seus servos. Você está vendo o que está acontecendo aqui? Quando você entra em Cristo, e se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. Quando você está em Cristo, você recebeu um baita presente, um alvo nas costas. E uma luz vermelha piscando na cabeça o tempo inteiro. Que você é captado em qualquer lugar. Não, mas não é assim. Eu vim para Jesus porque eu quero vitória. Então você veio para o lugar certo. Porque Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, vencedor. Ele subjugou todas as coisas. E nos fez mais do que vencedores. Entretanto, não sem guerra. Não sem batalha. Precisamos nos preparar. E esses detalhes pequenos dessa letra miúda que eu estou falando aqui com você, é que vão fazer toda a diferença. Aí tem alguns mandamentos que não tem a ver com a tua salvação, porque essa já foi conseguida pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Essa linguagem tu conhece, né? Diz amém, por favor. Amém. Isso você já está salvo. Você venceu. E nada muda esse fato, a não ser que você não queira. Aí é uma escolha sua. Agora, a letra miúda do contrato é que a salvação não basta. Como assim? Agora eu estou no céu, pastor. Não, não basta. Porque você foi salvo em Cristo. Essa é uma heresia particular minha que está lá em Efésios. Pela graça sois salvos, mediante a fé, emuná, que vem pelo ouvir, obedecer e tudo aquilo ali. Isso não vem de vós. É dom de... Para não parecer que eu estou recitando uma coisa herética, vamos botar aqui. Efésios 2, 8, se não me engano. Se eu errei, tu encontra aí que tu é bom de Bíblia. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pela... Vai lá, próximo versículo. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos, aqui faltou uma frase, as quais de antemão Deus preparou para que andássemos nelas. De antemão, Ele preparou para que a salvação para você, para que depois que você fosse salvo, você andasse fazendo as boas obras. Olha só, então a salvação foi algo, é uma porta que você entra, que eu tenho uma porta e eu entrei aqui dentro deles e agora tem boas obras para você fazer. E as boas obras não são a caridade que se fala por aí, é compreender que as obras que eu faço, e Yeshua falando, são as que o meu Pai mandou. Eu não vim fazer o que eu quero, mas tudo que o meu Pai me diz, isso é o que eu faço. As obras que nós participamos são as mesmas que Yeshua fez. Boas obras. E o que Jesus fez? Tudo aquilo que você deve fazer, diga amém. Esse diga amém foi bem porque eu falei, né? Você entendeu o que você disse? As boas obras são todas aquelas que Ele fez e que você deve fazer. Foi preparado para que você andasse nela. E aí dentro dessas boas obras tem nessa letra miúda coisas que vão alinhar a sua vida. Eu poderia dar várias ideias aqui para você,
Mas não quero ser muito longo aqui na minha fala. Mas vamos pensar. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E às vezes a gente pensa que é só falar. Quando você está junto, está lá em Salmo 1, e você participa de alguém que está falando mal do outro, você já fez. Você é participante. Você sentou na roda. Você já participou disso. Então, assim, são coisas simples. Porque aquilo que você ouve, você pensa. E aquilo que você pensa, você se torna. Vou repetir. Aquilo que você ouve, vem para a tua mente. E como você pensa, assim você é. Você está entendendo isso? Você ouve lá fora. A fé não vem pelo ouvir? Você começa a crer. E naquilo que você crê. Por que a Bíblia está dizendo pelo ouvir da palavra? Porque se você ouvir outra coisa, você vai crer também em outra coisa. A fé que está dizendo ali não é a fé comum, é a fé emuná. Porque a emuná vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. O que tu ouvir lá fora, vira o teu pensamento. E aquilo que vira o teu pensamento, você se torna. E como você pensa em sua alma, assim você é. Então, aquilo que você escuta lá fora, te torna exatamente como é. Mandamento simples, mas que a gente não raciocina. Sabe por que a gente não raciocina? Porque a gente não para meditar na palavra e não fica analisando o que Deus está querendo dizer. Isso é uma coisa simples. Não cobiçarás coisa alguma do teu próximo. E aí? Tu cobiça ou não? Ah, não cobiço, eu só penso, né? Ah, podia ser eu, né, Deus? Bem na minha vez, tem até aquela musiquinha. Quando era para ser eu, Deus, alguém se atravessou no meio. Eu não tenho inveja do irmão, mas eu olho para ele e digo assim, ah, Deus, podia ser eu, né? Você está entendendo? Eu estou falando das coisas simples, dos 10 mandamentos só. E eu não estou dizendo que você pensa assim. Eu só estou te comunicando como funciona. E aí? Será que nós não cobiçamos alguma coisa? E assim nós poderíamos enumerar várias coisas, mas vamos para umas coisas mais simples. Por exemplo, quem já estudou aqui Levíticos 11? Leis alimentares. E as leis alimentares, tem uma lei alimentar que explica, a letrinha miúda, está dizendo assim, se você comer porco, alguns acessos tu não vai ter. É simples assim. É simples assim. E aí, de repente você não quer ter esses acessos. Estou te explicando que nós entendemos os princípios pela fé e por amor de obedecer. Só que antes de comer, leia Isaías 66, tá? Antes de comer, dessa forma, leia Isaías 66. Que o Senhor está dizendo, aqueles que não profanam, comendo carne de porco e de rato. Olha a equiparação. Sabe qual é o princípio judaico que diz? O nutricionista diz que a gente é o que a gente come. Mas o princípio judaico diz que a gente é o que nós comemos, come. Come. Aquilo que nós comemos, come. Então, você se torna aquilo que você come. E tudo que você come vai para o teu sangue. Repita comigo, tudo que nós comemos vai para o nosso sangue. E o que está no nosso sangue? O que está no nosso sangue? A alma está no sangue. Tudo que nós comemos vai para a nossa alma. E aí não precisa entrar em muitos detalhes. Ó alma cansada, espera em Deus. Quem conhece esse hino? Ninguém cantou com a harpa? Conhece, né? E no seu amor, ó alma cansada, espera em Deus, confia somente no seu amor. Viu? Aplaudo sempre que esse hino é lindo. Então, precisamos compreender essas coisas. Por que a gente abriu mão? Eu já falei isso aqui várias vezes. Eu já tinha feito um estudo há muito tempo atrás a respeito da bebida de álcool. Por que nós não bebemos? Nós não. Por que o Agnaldo não bebe bebida alcoólica?
Porque eu estudei e a Bíblia fala no hebraico que tem 3 tipos de vinho: Tirosh, Yain e Shechar. Pronto. Cada um deles tem uma função. Toda vez que fala em condenação, está falando em Shechar, que é também traduzido para nós como bebida forte. Yain é o suco ou ele fermentado com adição de água. E o Tirosh é o suco. Uma grande diferença. A ceia que foi feito com Tirosh. Nem com Yain foi feito, porque não pode beber nada fermentado em Pessah. E assim continua o estudo. E aí eu estudando agora muito mais na Torá e falando dos malefícios do álcool. Tem um capítulo todo na Mishnah falando sobre os malefícios do álcool. E o que a alma perde por beber álcool. Eles têm estudo, eles sabem disso. E aí, conforme a quantidade de álcool que você ingere, portais se abrem na sua alma. Por que que vem? O que é o vício, meu irmão? O que é o vício? É químico somente? Biológico? Ou é espiritual? Eu até hoje, trabalhando com libertação, quando vejo alguma pessoa que tem um vício de álcool e você vai orar, sai demônio. Então não se trata se pode ou se não pode, se trata da escolha que eu faço. Mas, pastor, e se nós bebermos moderadamente? Eu tenho uma herança, que são os meus filhos. Eu crio imagens na memória. Se eu coloco na mesa uma bebida, no Shabat, aonde os meus filhos não podem tomar, o que eu estou dizendo? Que essa bebida é só para mim. Ela é tão especial que eu não posso, que os meus filhos não podem participar. O que eu gero no meu filho e na minha filha? Expectativa. Não vejo a hora de ser maior para poder tomar aquilo que o pai toma. E a hora, não interessa, queridos, se eu servir um vinho e tomar menos do que essa quantia, eles nunca vão saber quanto eu bebi. Eles vão lembrar da garrafa na mesa. Imagens, lembranças, memórias. Quando eles crescerem, o que eles vão lembrar? Da garrafa na mesa e não no quanto eu bebi. Mesmo que eu nunca tenha dado um escândalo dentro de casa. Só que eu não sei qual é a medida, mas o que vai acontecer. Eles aí, quando crescerem, vão botar a garrafa na mesa. Talvez uma taça de vinho já pegue eles, como se diz na expressão. E aí eles vão tomar outra, eles não sabiam quantas garrafas eu tomava. Eles têm uma memória, que sempre na mesa tinha garrafa. Logo eu criei uma geração alcoólica. Eu dei entrada a um vício, a um portal maligno na minha casa, por falta de sabedoria. Aí o que eu escolhi fazer? No Shabat tem Tirosh, aonde todos tomam. E qual é a memória que eu estou estabelecendo? Toda sexta-feira, no pôr do sol, nós fizemos a mesa mais linda da semana, com a melhor cobertura de mesa. É uma festa, tem música, começa pelas 4 da tarde, colocar música. Depois tem as orações, tem as declarações que nós recitamos, as orações. E aí, nós abençoamos o suco, tomamos juntos e depois tomamos. É o dia que a gente toma suco de uva, é na sexta-feira, tem que ter sempre. E isso é esperado durante toda a semana. Você está compreendendo a palavra? Vou ler um outro texto aqui, já vou estar encerrando contigo. Olha só. Lucas 16:10 vai dizer assim: se forem fiéis nas pequenas coisas, também serão nas grandes. Aqui é outra versão. Mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também o serão nas maiores. Deus nunca vai confiar grandes coisas se você desvalorizar as pequenas que Ele está fazendo. A exigência do Eterno a respeito de você, Ele não quer que você faça grandes coisas. Ele quer que você seja fiel nas pequenas. Nas coisas pequenas,
Ele espera que você seja fiel. E não pise com o seu calcanhar dizendo, isso é tão pequeno que Deus me entende. Eu estou tentando, lutando pela conversão da minha família. O que é um Shabat? O que é uma carninha de porco? O que é qualquer outra coisa? Deus sabe da intenção do meu coração. Ele sabe que eu estou tentando converter minha família, estou tentando viver da melhor forma possível. Aquele que está tentando viver da melhor forma possível, ele vai andar como Jesus andou. Ache em Jesus o modelo da sua vida e você não se complica. Mas Jesus era beberrão. Não chamaram ele de beberrão, meu irmão. Ele sentava com os pecadores. Esses dias alguém na internet disse assim, seu herege. Jesus vivia nos prostíbulos. Eu olhando assim, que Bíblia tu está lendo, meu irmão? Jesus sentava com os pecadores e bebia com os pecadores. Meu Deus, Acrescentares, capítulo 5. Jesus nunca entrou numa taberna. O que acontecia? As pessoas vinham de lá e se apresentavam para ele. Você não é luz entrando nas trevas. Você é luz andando nos preceitos. Diga amém. Você não tem que entrar no meio da escuridão para brilhar. Você brilha e as trevas não podem compreender. Está escrito na Bíblia isso. Você não é uma luz que se acende no meio da escuridão. Você é a luz do mundo e clareia tudo que está ao redor, de tal forma que as trevas não podem te absorver. E só podemos fazer isso se nos mínimos detalhes nós somos fiéis. O interessante é que nós não olhamos muito isso. Então paramos hoje de desvalorizar as pequenas coisas, mas começamos a olhar o que é mínimo que o Eterno está pedindo para nós. Comece a fazer, no mínimo, no teu passo, na tua forma. Mas seja excelente naquilo que você faz. Seja excelente no mínimo. Não projete outras pessoas na sua vida. Projete Yeshua. Porque aí você vai encontrar graça para realizar. Diga amém. O maior inimigo a vencer, quem é? Satanás? Você mesmo. E quem você está correndo a carreira para vencer, não é o teu irmão, é você mesmo. Corram de tal forma que alcance. Queridos, não interessa se na corrida vai chegar 5.000 na minha frente. O que importa é que você não pare de correr e termine ela. Porque só quem passa a linha de chegada conquistou a carreira, completou a carreira. Você não está competindo com ninguém. Você não está correndo do meu lado. Você não pode parar de correr para o alvo, para o prêmio. E essa competição só tem uma pessoa que pode barrar você. Não é nem Satanás. Porque no poder do nosso Senhor Jesus Cristo, ele já foi derrotado. Você tem que continuar correndo. O que faz parar é você mesmo. Dos preceitos que nós precisamos ter como princípio nessa noite, que vai te ajudar muito, é o preceito da alegria. Lembra que eu falei da celebração? Agora, o preceito da alegria. Celebre e se alegre. A alegria tem um poder enorme na nossa vida. Se alegre com as pequenas conquistas. Se alegre com isso. Sabe como isso é poderoso? Hoje eu estou feliz. Por que eu estou feliz? Eu estou feliz porque eu consegui vir caminhando a pé até a igreja. Tá, mas isso não é motivo de alegria, qualquer um consegue. Mas para mim é ótimo. Eu me alegrei porque eu vim caminhando até aqui. Você está alegre hoje por quê? Eu estou alegre? Não, porque hoje eu acordei e estou vivo. Bobão, todo mundo está vivo. Não, quantos morreram nessa noite? Princípio da alegria. Alegre pelas coisas que parecem sem importância. Por que tu está alegre hoje? Porque está frio, nós temos roupa para estar aqui, nós podíamos estar em casa, está todo mundo junto, estamos celebrando. É alegria. Tu está aqui, meu irmão. Você não está num hospital. Você não está na estrada amontoado num acidente de carro. Você está aqui. Alegria. Coisas tão simples. Um dos preceitos que a gente menos entende é: não tomarás o nome do teu Deus em vão.
O nome do nosso Deus é impronunciável. E eu já expliquei para você como é que ele se pronuncia. Esse é o nome de Deus. Você não consegue pronunciar. Sabe quando você toma ele em vão de fato? Quando você faz isso e a tua vida não tem sentido. Você está gastando o teu fôlego e não está vivendo o propósito que Deus te fez nessa terra. Toda vez que você vive fora do propósito, continua vivendo, a tua vida está sem sentido por aqui, você está dizendo o nome de Deus em vão. Você está usando ruar do eterno. Sem sentido. Porque você está vivo. Agora, quando você se alegra por cada respiração, e o princípio da meditação que a palavra de Deus fala é você valorizar a respiração. Você sabia disso? Tudo isso é usado no meio esotérico também, mas o crente não entende. Olha só, respiramos 22 mil vezes por dia, né? Esse tudo, gente, 22 mil vezes. Ninguém conta. Você viu que é automático? Sabe por quê? Porque até as pequenas coisas nós desprezamos. Você não percebe que a respiração que você tem todos os dias, você não precisa nem contar. O que é meditar? É você parar num lugar confortável, pegar a palavra de Deus, ler ela, e aí você começar a respirar. Baixar teu batimento cardíaco e dizer: Senhor, eu estou ouvindo o teu respirar em mim. Ó, meditação na palavra, o que é? Eu estou sentindo que tu és o meu fôlego de vida. Fala comigo, Deus, porque eu estou aqui. Não é pegar a lista de oração, meu irmão, ficar: abençoa o irmão tal, o irmãozinho lá da esquina, não sei quem lá que não vem no culto. Não vem. Abençoa ele lá, Senhor, também. Tu acha que isso é intimidade? Meu irmão, isso não é intimidade. Deus quer dizendo: tá, agora, quando que nós vamos ter nosso momento? Não, peraí só um pouquinho. Abençoa os pastores também da igreja lá. Abençoa. E já está cansado. Senhor, abençoa todo mundo. Em nome de Jesus, amém. E daí tu sai do teu lugar secreto. Quem te ensinou isso, meu irmão? Religião. Deus quer ouvir o pulsar do teu coração. Ele quer que você sente e diga assim: eu estou aqui. O meu tempo é teu. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo que tu é. Fala comigo, Deus. Fala comigo no sonho. Me visita. E escuta, põe a mão no teu coração. Fica parado. Tem esse tempo. Meditar na palavra. Acalma. Aquieta minha alma. Não é isso? Faz meu coração ouvir tua voz. Tu cantou a vida inteira e não entendeu, né? Então aqui, aquieta. Faça isso. 20 minutos que você pare, você tem um resultado diferenciado na sua vida. E aí, depois que fizer isso, saia de casa assim: eu não. Sabe qual é o peso da religião? Meu Deus, hoje eu não li Bíblia. Meu Deus, hoje eu não consegui. Esqueci de orar. Esqueci de dar a bênção tal. Tinha um portal, passou o portal. Estou lascado, Jesus, tem misericórdia de mim porque eu sou um pecador. Oh, Senhor, tem misericórdia desse traste que não se lembra de nada. Você começa a maldizer. E Deus está dizendo: quando que tu vai entender quem eu sou em você, quem você é em mim, e vai começar a prestar atenção no que eu estou fazendo? Tu está vivo, criatura, tu está respirando, tu está dizendo quem eu sou. Ei, entra em conexão comigo e para de ficar se maldizendo. Isso é consequência. A sua vida começa. Não é para você: eu tô. Aí tu vai só deitar e começar a roncar depois. Eu medito depois do almoço. Não, meu irmão, tu não medita depois do almoço, tu vai cochilar porque comeu demais. É bem diferente de meditação. Eu vou meditar depois do almoço, daí tu enche a barriga e... Esse não é o ruar. Esse é o teu ronco, comendo de barriga cheia. Então entenda o que Deus está fazendo. Tire esse tempo. Viu como não é difícil? Não é difícil. O Rodrigo diz que não é. Ele é um cara inteligente, ele sabe. Não é difícil. Aí se alegre, porque você conseguiu ter comunhão com Ele. Comece o dia com Ele, termine o dia com Ele. Até que isso seja natural na sua vida. Tem que ter treino. Tem que ter treino. Até que isso seja natural. E aí se alegre. Agora eu vou te dar um preceito aqui muito importante. E nós vamos orar e tu vai para casa feliz da vida. Olha só. Com alegria, diga amém. O preceito da alegria tem alguns passos muito importantes. Olha um deles. Aplaudir. Sabia que dentro dessa parte, o preceito da alegria, você precisa aplaudir?
Ah, mas foi ensinado que nós não podemos aplaudir, porque não sei o que lá, tem que ter reverência na casa do Senhor. Não tem que ter isso aí, nada. Aplaudir, bater palmas, todos os povos. Aplaudir faz parte da nossa adoração, do nosso culto. Precisa aplaudir. Deus espera o teu aplauso. Então aplauda. Olha o que acontece. Quando chega uma autoridade num lugar, ou quando alguém está se formando, o que o pessoal faz? E aplaude. Aplaude, é glória. Quando chega alguém importante, aplaude. Quando alguém consegue um grande feito, aplaude. O que acontece? Deus espera o teu aplauso. Isso faz parte da alegria. Aplauso. Você tem que aprender a aplaudir, meu irmão. No louvor. Essa música não tem ritmo para aplaudir. Meu irmão. Mas eu sou descoordenado, não interessa, meu irmão. Não, acho que tu consegue acertar uma mão na outra. Se tu fica tentando, vai treinando. Até tu acha que eu estou brincando, né? Mas eu vou contar uma história. Não vou não, porque está muito tarde já. Mas eu tinha um colega no exército que deixaram ele lá só para... Cada ano no exército deixava alguém para ser... O coitado não conseguia fazer polichinelo. Porque quando chegava em cima ele não conseguia bater uma mão na outra. Ele errava, de tão descoordenado. Sabe o que é polichinelo, né? Ele não conseguia acertar a mão. Então a gente brincava, quase que eu disse o nome dele, que o nosso amigo, se ele fosse bater palma, ele ia errar também. Gente, então bata a palma. Segunda coisa, dançar. Não, isso dançar é do mundo. Tem que dançar. Mas, meu irmão, não é dançar com a irmã no lado. Irmã, em nome de Jesus, me concede essa dança, sai fora. Repreende que é maligno. Agora, se é tua esposa, fica em paz. Tá? Só que o dançar não é dançar junto. Não é coladinho, meu irmão. É dançar para o Senhor Jesus. O detalhe é que tem gente que gastou a sola da bota no mundo. Né? A minha esposa lembrou até um corinho. Lembra daquela? Na sola da bota, na palma da mão. Eita Deus! É forte, igreja. É na sola da bota, é na palma da mão. Para o mundo pode, para Jesus não. Até rimou, né? Na sola da bota, na palma da mão, para o mundo pode, para Deus não. Isso se torna forma de culto. Então, você tem que dançar. Agora aprenda algo. Quando você dança, você declara triunfo nas coisas que o Senhor está te entregando. Você se alegra, você aplaude e você dança. Você sabia, eu estou fazendo um estudo sobre isso, a respeito da purificação da alma. Uma das formas mais poderosas de purificar a alma é suando. Suando é uma das formas melhor de purificar a alma. Quando você trabalha no pesado, se é para a glória de Deus, você purifica a sua alma. Se é para a glória de Deus. Senão o suor é entregue no teu altar. Agora, dentro da casa do Senhor, você não poderia sair um culto depois de um louvor sem suar. Não esquece daquele que não te abandona, né? Aleluia. Não é Jesus, vou lembrar a piada, era para ser Rexona que não te abandona, tá? Porque daí tu vai ter que suar muito e depois, meu irmão, Asas da Adoração, tinha um ministério que chamava, né? Asas da Adoração não rola no meio da igreja, mas tu tem que suar. Porque todo suor que é entregue no altar, na igreja, está falando da sua energia. Deveríamos dançar, todo culto deveríamos dançar. Mas eu não sei, não. Que passinho que tem que fazer, pastor? Não, queridos. Eu acho lindo que o judeu dança assim, só isso. Qualquer musiquinha deles, eles ficam falando, entram junto assim, e vão para cá e para lá, e pular. Pular não é do rock and roll, pular é adoração. Saltai. Está na Bíblia, que nós deveríamos saltar. No meio de um louvor, aqui não tinha que estar. Quando você pula e quando você dança, sabe o que você está levantando do teu chão? O calcanhar. Está cheio de cima. Já dá para pregar outra pregação só nisso aqui, mas vamos embora. E por final, sabe o que é parte da adoração? O que está faltando? Tu bate palma, tu dança, tu pula, o que está faltando? Gritar.
todo culto nós deveríamos gritar. Daí a religiosidade bate, né? Chega assim, como que a gente vai gritar para Deus? Foi com uma oração silenciosa que caíram as muralhas de Jericó. Depois no 7º diz assim, agora com uma oração silenciosa, irmãos, ao som do órgão, vai cair essas muralhas. E todo mundo assim. E derromperam as muralhas. Foi assim? Foi com brado de júbilo. Lembra que a gente voltava do encontro com Deus tudo animadinho? O pessoal pulava, gritava, dançava, era jovem, era criança, era velho, todo mundo assim enlouquecido. Deus dizia assim, na outra semana, acabou. A alegria é o selo da valorização das pequenas coisas. A alegria é a celebração daquilo que permanece na sua vida. Então, aplauda, dance, pule, grite. Mas faça alguma coisa. Estava esperando alguma coisa. Aleluia, feche os seus olhos, eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Obrigado pela tua palavra, obrigado por cada um dos meus irmãos aqui. Senhor, nós não queremos pisar nas pequenas coisas, nós queremos valorizar e ser fiel naquilo que o Senhor tem entregue sobre a tua igreja, Pai. Não na minha fala, não naquilo que eu possa trazer como conhecimento, mas pela tua unção, ó Deus. Porque não é por força nem por violência, mas é pela tua unção, é pelo teu Espírito que o Senhor quebra todo o jugo e traz o novo. Pai, que haja alegria nos corações dos teus filhos, uma celebração, porque nas mínimas coisas nós temos sido fiéis e nós podemos celebrar. Ó Pai, que não haja valorização no coração dos seus filhos naquilo que eles não alcançaram, mas celebração por aquilo que eles já estão vivendo. Essa palavra de hoje é digna de celebração, porque eles entenderam, Senhor, que eles podem avançar no Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós não queremos jamais trazer o peso, porque tua Torá não é pesada. O Senhor diz que os teus mandamentos não são pesados. Nós queremos trazer a vida de Yeshua para o meio da tua igreja, para que nós possamos saltar, ó Deus, como bezerros novos, ó Deus, como tua palavra declara, celebrando tudo que temos recebido de ti. Eu abençoo a tua igreja, que seja uma semana, ó Deus, cheia de alegria, de saltos de celebração, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Você que recebe a palavra do Senhor. Amém.